Hoje eu vou falar sobre os 4 pilares fundamentais do budismo. E estes são, primeiro, os 3 refúgios, 2, as 4 nobres verdades, 3, os selos do Dharma e 4, os 5 preceitos fundamentais. Antes de iniciar, é preciso delimitar certinho o que é o budismo. O budismo é um caminho de disciplina, é um caminho de introspecção, de olhar para si mesmo e se trilhar um caminho rumo à iluminação. E o que é a iluminação? A iluminação é buscar conhecer a realidade como ela é. E isso é uma libertação progressiva de vícios, crendices, superstições, metafísicas baratas, religiões eternalistas como o cristianismo, que acreditam em entidades eternas e fixas. O budismo não acredita em nada disso. É um caminho humano para o ser humano. Não é um caminho dos deuses. Não é um caminho que busca o reino dos céus, mas o reino da terra. Então é uma religião para ser vivida no aqui e agora, sem esperanças no pós-morte. Que isso fique bem claro antes de continuarmos. Também não é uma religião de quem busca experiências incorpóreas, experiências místicas, esotéricas, etc. É uma religião bem pé no chão, de concentração, consciência, racionalidade e busca pela verdade. Essa busca objetiva minimizar o sofrimento de si próprio e o sofrimento dos seres que nos rodeiam. Então é, acima de tudo, um pacto que nós fazemos com a vida de viver de maneira responsável a fim de se evitar o sofrimento, de se minimizar o sofrimento o máximo possível e assim beneficiar a si mesmo e os seres. Isto posto, então vamos para os 4 fundamentos do budismo. O primeiro é tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. O que significa tomar refúgio nessas 3 joias também que a gente diz, né? Os 3 refúgios ou 3 joias. Tomar refúgio no Dharma é você aceitar os ensinamentos de Buda para si, se entregar a eles e experimentar as palavras de Buda na sua vida e na realidade para ver se realmente esse antídoto do sofrimento funciona com você. Então o budismo não é uma religião de fé, é uma religião em que você vai usar uma receita médica chamada Dharma, verificar se na sua vida isso se transforma em bem-estar e assim se entregar cada vez mais aos ensinamentos e ir se aprofundando na caminhada. Tomar refúgio no Buda é você aceitar que a natureza de Buda existe dentro de você. Ou seja, que você é um Buda em potencial, que você pode se tornar um Buda. O Buda Gautama, o Shakyamuni, ele era uma pessoa como eu e você, que através de estados meditativos, prática e introspecção, chegou ao conhecimento da verdade, da realidade como ela é, e alcançou assim a iluminação. Então tomar refúgio no Buda é você entender todo esse contexto de que nós somos iluminados potencialmente, só estamos obscurecidos pelo mundo, pelas práticas mundanas, pelos vícios, pelas ilusões, e que nós precisamos nos despir disso tudo para nos tornarmos quem realmente nós somos e sempre fomos. Tomar refúgio na Sangha é você procurar pessoas para conviver que estão na mesma caminhada, uma irmandade de pessoas que podem dar apoio uns aos outros e motivar uns aos outros nessa empreitada em busca da Bodhicitta, a mente da iluminação. O segundo fundamento é você compreender as 4 nobres verdades. Quando o Buda Shakyamuni se iluminou, o seu primeiro ensinamento foi sobre as verdades do sofrimento. Então as 4 nobres verdades são, primeiro, há o sofrimento, o mundo é permeado pelo sofrimento, então nós vemos todos os dias pessoas adoecendo, envelhecendo, ficando cada vez mais limitadas, morrendo. Isso é uma coisa, digamos, inexorável à realidade, não tem como fugir disso. Além desses sofrimentos, a gente sente dor, a gente se machuca, a gente perde pessoas que nós amamos, que morrem, que adoecem, nós temos que trabalhar todos os dias, etc. Então o mundo ele é imerso no sofrimento em sua essência. Então o budismo ele parte de uma concepção negativa ao invés de positiva, uma concepção de que há o sofrimento e que este pode ser remediado por um caminho que o Buda vai propor a seguir. A segunda nobre verdade é que o sofrimento tem causa. Todos nós estamos contaminados, por assim dizer, por 3 venenos:
a ignorância da realidade como ela é, o apego, paixões a coisas ilusórias e finitas e efêmeras, e também a aversão, ódio que nós temos às vezes por alguém, por uma situação. Então esses 3 venenos são os venenos principais que contaminam o nosso coração e nos levam ao sofrimento. A terceira nobre verdade é que o sofrimento pode cessar. Então o Buda ele chegou à conclusão de que é possível fazer com que esse sofrimento seja cessado ou minimizado. Na quarta nobre verdade, Buda oferece um caminho para que nós cessamos o sofrimento ou minimizamos o sofrimento. E esse caminho ele chama de caminho óctuplo, ou a nobre senda óctupla. O primeiro item do caminho óctuplo é ter a visão correta, enxergar a realidade nua e crua, como ela é, entender que todas as coisas estão imersas no sofrimento, e que tudo que nós passamos na vida, por mais prazeroso e bom que seja, agradável que seja, está fadado à finitude e à impermanência. Isso não significa ter uma visão nihilista da vida. Pelo contrário, quando nós sabemos que as coisas são efêmeras e finitas, nós a vivenciamos com mais intensidade. O segundo é a intenção correta, orientar a mente para a renúncia de vícios, ter boa vontade e não violência. O terceiro item é a fala correta, é você não falar palavras torpes, palavras rudes, agir com gentileza, evitar fofoca e evitar também filosofias inúteis, que são só divagações que não te levam ao verdadeiro crescimento rumo à caminhada à iluminação. O quarto é a ação correta, agir de forma ética e evitar prejudicar outros seres. O quinto é o meio de vida correto, ou seja, você ter uma ocupação, um emprego que seja ético, que seja honesto e que não cause prejuízo a nenhum outro ser. Sexto é o esforço correto, ou seja, você sempre está se esforçando para ser uma pessoa melhor, cultivando estados mentais saudáveis e abandonando estados mentais nocivos. O sétimo é a atenção correta, ou seja, é a introspecção. É você olhar para a sua mente, para o seu corpo, para as suas emoções e ter consciência absoluta delas. O oitavo é a concentração correta, ou seja, você treinar a sua mente para estar sempre consciente das coisas e em estado de meditação. Então, o budismo não é apenas um diagnóstico do sofrimento, da realidade, mas ele também nos oferece um remédio e um método para a gente cessar esse sofrimento. O terceiro pilar são os selos do Dharma. Quais são os selos do Dharma? Impermanência. Tudo muda, nada é fixo. Então a realidade está em constante mudança, assim como dizia Heráclito, que você não pode passar no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez que você passar por ele, você já não é mais a mesma pessoa e o rio também não é mais o mesmo, porque outras águas, outras moléculas de água estão passando ali. Então cada instante, por mais que pareça próximo ao outro, ele está tendendo à mudança. O segundo selo do Dharma é o sofrimento. Então a gente já falou isso no caminho óctuplo, porque a realidade ela vive na entropia do sofrimento e que o budismo é um caminho que se busca minimizar esse sofrimento a fim de se viver da melhor forma possível. O terceiro selo do Dharma é a insubstancialidade, o não eu. Então no budismo não há uma alma, eu não tenho uma alma como no cristianismo. O sandro, na verdade, ele é um condicionamento de várias coisas, de corpo, de músculo, de célula, de vivência da infância, da concepção dos pais, dos avós, etc. Então eu sou o resultado de imensuráveis karmas que culminam no momento presente na minha pessoa. E o quarto selo do Dharma é o Nirvana. Nirvana significa a libertação total do sofrimento, e esse é um dos objetivos do budismo. Quando nós conseguimos treinar a mente a tal ponto que nós não somos mais apegados a nenhuma paixão e desejo, nós estamos livres do sofrimento. Quando nós percebemos a realidade como ela é, impermanente, efêmera, de que todos os estados têm um fim, quando nós aceitamos isso e vivemos plenamente cada momento como se fosse o último, não nos apegando a eles, assim nós chegamos no Nirvana. O último pilar, ou fundamento do budismo, são os 5 preceitos. O budismo é um caminho de renúncia e de votos, então não existe budismo em que você não toma votos. Você precisa se comprometer e se responsabilizar com algumas coisas.
E são 5 compromissos que você deve fazer. O primeiro é não matar, é você agir de forma a não destruir nenhum ser senciente. O segundo é não tomar o que foi dado, ou seja, não roubar coisas dos outros, nem patrimônio, nem o tempo, nem nada, né? É você não tomar aquilo que não foi dado para você como seu. Terceiro, não ter conduta sexual imprópria. No budismo, apesar de não ensinar a monogamia estritamente, nós sabemos que nas tradições onde o budismo se instaurou, as pessoas são monogâmicas, ou seja, elas têm um relacionamento com uma única pessoa, e esse relacionamento deve ser baseado em amor e fidelidade. Não ter conduta sexual imprópria é também não agir pelos instintos e pelos impulsos, é poder, né, ter a força de controlar os seus próprios instintos sexuais. Ou seja, aquela pessoa, né, aquele homem que não pode ver um rabo de saia, como dizem, que já vai atrás, ou a mulher que é fortemente atraída pelo sexo e tal. Então o budismo fala que isso é uma ilusão que nos leva ao sofrimento. Então nós temos que controlar a nossa energia sexual. O quarto preceito, não mentir e não enganar. Esse é autoexplicativo, é você falar a verdade com as pessoas, não passá-las para trás, né, não inventar histórias e tal. Então sempre ser correto com a verdade, falar a verdade sempre. O quinto preceito é não intoxicar a mente com substâncias. Como o budismo é uma religião que preza pela acuidade mental, não faz sentido usarmos substâncias como bebidas alcoólicas e drogas. Para que nós possamos trilhar o nobre caminho óctuplo que reduz o sofrimento nosso e dos demais, nós precisamos estar sempre com a consciência plena. E quando bêbados ou drogados, é impossível manter essa consciência. Para te ajudar a trilhar o caminho óctuplo e ter uma vida bem-aventurada, eu escrevi este livro aqui que eu estou mostrando para vocês. É o livro Como Praticar o Budismo Sozinho. Nesse livro, eu vou te ensinar algumas práticas budistas que podem ser feitas diariamente, vou te ensinar a como montar o seu altar, e também há uma série de reflexões acerca do papel do budismo neste mundo contemporâneo, reflexões filosóficas e éticas que vão fazer com que você desenvolva a mente da iluminação. Estou deixando os links do livro, tanto digital como físico, na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Comprando um desses, além de ajudar a si mesmo, vocês estão dando uma força para o meu trabalho aqui no canal Budismo e Reflexões. Então, para encerrar, né, se o budismo não tiver nenhum desses 4 pilares, ele não é budismo. Pode ser algo parecido ou inspirado no budismo, mas você não pode dizer essencialmente que aquele é um caminho de libertação de si mesmo, de libertação do sofrimento. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal, e nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá!